né? Então não passou pela sua cabeça nenhuma outra coisa que não ser médica? Não, inclusive não ser pediatra. Eu nasci para ser pediatra, Vilela. É, não só É, médica, eu não mas tenho. médica de Não, criança. só. É, eu acho que pediatria é a única profissão que constrói. Você tem a oportunidade de construir o ser, né? De Pois é. ajudar os pais, né? Eu acho ela extraordinária. Eu brinco com os colegas, eles acham, brincam comigo, né? Deboche quando eu falo. O pediatra constrói, o resto remendo que a gente não fez direito. E qual que é o Porque caminho, então? É, você imagina, você pega o bebê, né? Você tem a oportunidade de conversar com as mães com o bebê ainda intraútero, né? pois é. Desde a alimentação da mãe, porque o útero é uma universidade, né, Vilela? Né? Tudo que a mãe sente, tudo que a mãe está vivendo, está sentindo, o bebê está ali participando de tudo, né? De tudo, absolutamente tudo. A criança sabe se ela é querida, amada, desejada, ou se ela é uma importuna no mundo, né? Hoje em dia, Então hoje em isso é muito dia, sério. doutor, hoje em dia tem estudos comprovados de que o bebê escuta ou ele sente o que está sendo falado, o que está sendo sentido pela mãe. Isso é real mesmo? Porque eu tenho lembranças assim que minha mãe fala, pô, você não tinha nascido ainda quando eu falei isso. E eu acho tão estranho esse negócio. Eu não sei se eu acredito. É, o sentido da audição, ele começa, é um dos primeiros que é feito, né? É uma das primeiras coisas que existe. Diz que a primeira coisa que a gente escuta é Deus soprando em nós e falando, vem a vida. Olha que Ah, bonito querido, isso. né? Que bonito isso. Então, e como é a última coisa que desaparece. Eu não posso falar se tem esses estudos, mas eu acredito que sim, sabe, Vilela, essas coisas são tão sérias, assim. É. Eu acompanhei uma criança que ela foi uma gravidez indesejada, por N razões que não vêm ao caso, mas a mãe, o tempo inteiro da gestação, falava: eu não te quero, você não deve vir. E tudo que ela pôde fazer para abortar, ela fez. Tudo que ela pôde fazer. E não conseguiu. Esse menino nasceu, e desde que eu tive a oportunidade de acompanhar essa criança, ele queria morrer, ele falava comigo: eu vou morrer, eu vou me matar, eu não vou ficar. E ele conseguiu fazer isso aos 10 anos de idade. Poxa Ele, vida. ele repetia isso, ele carregava assim, ele carregava uma ausência, né, uma dor, porque a coisa mais grave no mundo é não ser amado, né? É. Saber que você não é querido, que você não foi desejado por alguém, isso é muito sério, né? Imagina isso para uma criança não ser desejada, né? E Não de uma, ser querida. e de uma forma inconsciente, né? Porque ele nem tinha noção quando era Claro, falado isso claro, pra ele lá atrás. Mas eu acredito claro muito que nisso não. mesmo. Eu já ouvi histórias E a mesmo de mãe, pessoas que foram perceber isso daí depois de muito tempo e foram lembrando, né? muito Poxa. tempo. E a mãe tentou reverter tudo, mas ele ficou obstinado nisso, era tão interessante. A gente tentou, mas né, não conseguimos. Né? E, Mas e, então é isso. Né? e o que se faz nesses casos, doutora? Porque existe um problema de rejeição que tem uma raiz lá atrás. Como que se trata isso de uma maneira que a pessoa consiga avançar, né? Para não ficar, porque a pessoa fica meio estacionada no, e ela precisa, por Fica. mais ela precisa ir para frente, Isso é uma ela precisa, paralisia espiritual, né? É uma paralisia. Na verdade, quando chega numa fase dessa, isso o tratamento não é médico, né? Esse tratamento é espiritual. Essa criança tem um nó na vida dela. Ela precisa de cura de alma. é, Precisa de ser muita oração para ser curada mesmo. é Para ela poder físico, começar a entender no amor. é físico e espiritual. A cura são as duas coisas nesse caso. Sim, nesse caso são as duas coisas. Porque à medida que ele se sentir amado, ele vai deixar de tentar morrer, né? Fazer É. as coisas para provocar a morte dele, né? Então, pediatria é extraordinária. Você imagina, você pega um bebê e poder conduzir essa criança a virar um homem, uma mulher inteira, né? Feliz, né? Dono dele, né? E Isso. quando ele crescer na vida, quando ele perder na vida, ele não se perca, né? Isso é extraordinário. Né? E que mais Mas é uma você missão longa. O que mais que você percebeu de coisas que crianças, adolescentes carregam da infância? Rejeição, e o contrário também é verdade. Crianças muito amadas, muito encorajadas. Eu lembro, assim, meu pai e minha mãe, e isso com certeza construiu minha vida. Eu, desde criança, desenho, e eu lembro deles incentivando, comprando canetinha, comprando lápis de cor, incentivando a desenhar. Mesmo que seja inconsciente, isso me ajudou muito a ter confiança, não só em desenho, mas outras coisas na minha vida, né? Vilela, a infância é o chão que a gente vai caminhar para o resto da vida.
Até que idade Então, para os pais saberem assim, qual que é aquela idade que você tem que prestar muita atenção no que você fala, o que você incentiva, o que você ensina pro seu filho? Claro que é para a os vida primeiros, inteira. claro que é para a vida inteira, mas os primeiros 7, 8 anos, eles são decisivos. É. O que está Então, sendo se feito? você, A criança, a cabeça da criança, o que que é até os 7 anos? você imagina, imagina quantas janelas estão abertas aí que a gente vai poder ajudar essa criança, né? Ela está totalmente Então, se eu, aberta. totalmente aberta. Então, você imagina se eu vou encorajá-la, tudo que eu vou ensinar, a criança não tem nada, né, Vilela? Nós vamos colocando na criança tudo, né? Tudo nós vamos ensinando, o certo, o errado, né? O bem, o mal, tudo a gente ensina para a criança. Imagina a criança, quando você vira pai, vira mãe, a criança vira um espelho e te revela quem você é. E a criança te copia, ela vai te mapeando, né? E a criança repete os hábitos, ela repete pai, ela repete mãe, né? E a criança vai aprendendo. Uma coisa extraordinária que tem que ser feita com criança é brincar com criança. É preciso brincar com os meninos, é preciso sentar no chão com uma criança. Você dá um brinquedo, você põe o menino dentro da caixa do brinquedo que vai fazer daquilo lá um avião. É. Você dá um Por que, pedaço de pano e vai virar uma capa para ele. por que que é Então tão tem que a gente importante estimular isso? a criatividade, porque isso determina, constrói essa criança, né? Constrói o ser. A criança, na brincadeira, ela elabora a vida. Ela repete o que você faz com ela repete a criação, ela fala, assenta aí e fica quietinha, senão eu vou fazer isso assim, assim com você. É. Se você não comer, ela vai repetindo tudo que ela vê na vida. A criança, ela elabora tudo que chega para ela através do brinquedo. Ela trabalha os medos, né? Aquilo que está incomodando, ela conta para nós as coisas, nos desenhos, as coisas que ela vai fazendo, quantas realidades são reveladas para nós. Desenha para mim a sua família. Ela desenha o pai, ela, os irmãos e a mãe longe com o celular no ouvido. Outra coisa. Desenha para... pode falar. Desculpa. Não, desculpa. Pode falar. Achei que tinha Imagina. terminado. Não, pode falar. Não, pode falar, sem problema. Não, é que uma pessoa aqui no chat fez uma pergunta que eu ia fazer também. E quando duas crianças, por exemplo, eu e minha irmã fomos criados iguais, e totalmente diferente a resposta dos dois em relação à vida, em relação à educação, em relação a ser bom aluno, em relação a ser obediente. Como que dá para explicar? Meus pais criaram eu e minha irmã igualzinho e tiveram resultados totalmente Cada um diferentes. diferente. É porque a gente tem outros tipos de herança, né, Vilela? Então a gente herda, às vezes, a família. A gente tem heranças espirituais, a gente tem heranças emocionais, né, de temperamento. Quanta coisa a gente herda. Eu lembro de uma criança de 1 ano que andava com a mãozinha para trás, segurando os dedos, igual a avó. Ninguém ensinou isso para ela. É? Então a gente herda, existe uma herança que a gente traz. A gente não herda só os lindos olhos azuis de alguém, né? Então, existe uma herança. Por que essa criança herdou isso? Existem coisas além do que você está criando. Genética. Mas, genética. E porque existe, né, Vilela, educar significa eu vou extrair de você o seu melhor. Isso é educar, né? Porque a criança não nasce boa, Vilela, a gente transforma ela. Ah, é? Ninguém nasce bom, não, verdade. A criança é egoísta, assim, né? Ela quer tudo pra ela, claro, né? É tudo meu e agora. Se você deixar, ela vai ser uma tirana. Verdade. Tudo meu e agora. Atenção. É que é atenção, né? Você tem que ser esperto demais, não lidar com eles. Então, educar é isso. É igual Michelangelo que fazia. Michelangelo via um bloco de mármore e falava, tem uma escultura presa aí dentro, eu vou extraí-la. E educar é isso, né? Pai e mãe olham para o filho e falam, nada, ele tem mais que esse potencial, eu tiro isso dele. Eu creio de verdade que é o amor, que é a maior força que existe, que transforma a gente. Eu acredito. É aquela insistência, né? É que vai ali lutando e vai insistindo com o menino. E eu falo para ele aqui no consultório, eu não vou te perder, não. Eu vou lutar com você até o fim, mas eu não te perco, não. No comportamento, né? Nas coisas que eles precisam fazer, né? Então, essa insistência de pai e mãe, é acreditar no filho e lutar pelo filho, que faz dele gente. Então, mãe tem que ser chata, Vilã. Mãe chata que gera filho legal. Pois é. Mãe tem que ser neurótica. Tem que ser isso. Senão, mãe não é amigo de filho, mãe é mãe, pai é pai. Mas a presença deles é fundamental, né? Fundamental. Querer ser amigão, né? E ser permissivo é a pior coisa do mundo, né? Tem que ser amigo no sentido de ser parceiro, mas é pai e tem que entender que é filho, né? Isso, porque, na verdade, as pessoas têm muito medo da palavra autoridade, né? Confunde com autoritarismo, né? Mas autoridade significa o caminho do seu lado, meu filho, enquanto você não é capaz de decidir sozinho.
Então, eu estou do seu lado enquanto você não é capaz, eu vou te ajudando. Até o dia que você conseguir caminhar. Mas a gente não foge do papel do pai, não foge do papel da mãe. O filho precisa disso. Pois é. Criar um menino é igual você colocar duas montanhas com um desfiladeiro. Você tem que colocar o menino para andar de um lado para o outro. Não adianta fazer uma ponte se ela não tem parapeito. O parapeito é o limite desse menino. Porque aí o menino consegue transitar bem. Né? Isso está na nossa mão. Né? Pai e mãe são extraordinários. Né? Criar um filho, para mim, formar alguém, para mim não existe uma missão como essa. Viu? Isso é extraordinário. Né? Depois a gente olha e fala, nó, chegou lá. Né? Isso é maravilhoso. Nó Né? é muito de mineiro, né? Nó. Não é? Não. E tem vários tons de nó, né?